E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Maicon José, eterno apaixonado por matemática, e no vídeo de hoje eu trago uma desigualdade trigonométrica muito importante e elementar. O tema das desigualdades é sempre relevante porque a gente sabe que, além de ser muito útil dentro de várias áreas da matemática, a matemática olímpica trabalha muito com a questão das desigualdades. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, nesse tipo de assunto, já deixa o seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras matemáticas. Agora chega de enrolação e vamos para a nossa desigualdade. Então, o nosso desafio aqui hoje é provar que para quaisquer valores reais de x e y, o seno de x mais o seno de y é menor ou igual que o dobro do seno da média dos argumentos, ou seja, que o x e o y dividido por 2. Para aqueles que já têm algum tipo de treinamento em desigualdades, aqui a gente pode começar já a lembrar da desigualdade de Jensen, né? Mas a desigualdade de Jensen vai falar de funções côncavas e aquela coisa toda, ou convexas, e aqui já não é o nosso foco porque fica um assunto mais avançado, fica uma abordagem mais avançada. Então a demonstração que eu pretendo trazer aqui com vocês hoje para essa desigualdade é uma demonstração mais elementar. E como que a gente pode fazer essa demonstração? O primeiro passo é a gente examinar a nossa desigualdade. Seno de x mais seno de y, seno de x mais y sobre 2, isso talvez acenda uma luzinha na memória de vocês de que a gente já viu algo parecido com isso ao longo da nossa vida. E o que foi? Foram as fórmulas de transformação de soma para produto de funções trigonométricas. Eu vou mostrar aqui qual que a gente vai utilizar, mas melhor do que mostrar, eu vou deduzi-la para que a gente possa estar bastante familiarizado com elas. Então, quem ainda não tinha visto essas fórmulas vai conseguir entender aqui. Eu vou mostrar só que a gente vai usar, evidentemente, mas esse mesmo raciocínio se aplica para todas. Então, como que a gente pode obter essas fórmulas de transformação de soma para produto? A gente precisa saber somente duas coisinhas. Como que se calcula um seno de soma e como que se calcula um seno de diferença. O seno da soma é tranquilo. A galera dos cursinhos é que adorava aquele versinho, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno A. Um negócio assim, eu não recordo, mas era por aí. Quem souber a versão certa do macetinho de cursinho, deixa aí nos comentários pra mim, tá? Então vamos lá, seno A, cosseno de B, mais cosseno de A, seno de B. Agora, para o seno de A menos B é a mesma coisa, só que troca o sinal do segundo termo aqui. Então fica seno de A, cosseno de B, menos cosseno de A, seno de B. E aqui a gente pode então simplesmente somar essas duas igualdades e obter que seno de A mais B mais o seno de A menos B é igual a 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de B, e aqui esse termo cancelou. Então agora, para a gente conseguir concluir a nossa transformação de soma para produto, cabe apenas a gente escrever o A e o B em função da soma e da diferença. Para fazer isso eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou chamar a soma de x e vou chamar a diferença de y. Com isso eu consigo escrever então da seguinte maneira: somando as duas equações, eu tenho que 2A é igual a x mais y, o que me leva ao resultado de que A é x mais y sobre 2. Se eu subtrair as duas equações, eu tenho que 2B é igual a x menos y. Então eu tenho que B é x menos y sobre 2. E com isso eu consigo escrever então a minha fórmula de transformação já numa versão mais parecida com o que a gente vai usar. Ou seja, eu tenho que o seno de A mais B, x no caso, mais o seno de A menos B, y no caso, é igual a 2 vezes o seno de x mais y sobre 2, que é o A, vezes o cosseno de x menos y sobre 2, que é o B. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar nesse sentido aqui. A gente obteve uma coisa muito parecida com a fórmula que a gente estava querendo demonstrar, com a desigualdade que a gente queria provar. E aonde que está a diferença? Ela acrescenta esse termo multiplicando aqui, que a gente não tinha lá na nossa original. Vamos observar aqui, ó, não tem o cosseno de x menos y sobre 2. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho essa quantidade, que eu posso chamar aqui de uma quantidade Q.
Então, eu estou dizendo para a gente que o seno de x mais o seno de y, ele é igual a quantidade Q vezes um cosseno de x menos y sobre 2. Só que o cosseno é uma função limitada, ou seja, o máximo que o cosseno consegue chegar em módulo é 1. Ou seja, normalmente eu estou multiplicando a quantidade Q por um número que é menor do que 1. Se eu estou multiplicando uma quantidade por um número menor do que 1, eu obtenho um resultado que é menor do que a quantidade. Só que, como aqui eu estou trabalhando com uma coisa que pode chegar a 1, então eu posso chegar à quantidade. Só que qual que é essa quantidade que está sendo multiplicada aqui? É 2 vezes o seno de x mais y sobre 2. Com isso, então, a gente obtém a demonstração que a gente precisava. O nosso seno de x mais o seno de y, que era essa quantidade vezes o cosseno, ela é menor ou igual a 2 vezes o seno de x mais y sobre 2. E aqui a gente já consegue acrescentar também uma outra informação importante. Qual que é a diferença entre essa quantidade e a quantidade real representada por isso daqui? Bom, a diferença, eu não estou me referindo à subtração, evidentemente, estou só me referindo ao que parece diferente nas expressões, é a presença do cosseno de x menos y sobre 2. Então eu consigo garantir essa igualdade quando eu tiver o cosseno de x menos y sobre 2 igual a 1. Ou seja, com igualdade se e somente se cosseno de x menos y sobre 2 for igual a 1. E quando que um cosseno vale 1? Quando o argumento vale 0. Ou seja, x menos y sobre 2 ele equivale a 0. Ou 2π. Ou, em geral, todos os múltiplos inteiros de 2π. Então aqui n vezes 2π. Dessa forma, então, a gente chega à conclusão de que x menos y for igual a 0, 4π e por aí vai até n vezes 4π. Então, a igualdade vai valer sempre que x for igual a y ou x for igual a y mais um múltiplo de 4π, um múltiplo inteiro de 4π. E isso conclui a demonstração da nossa desigualdade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham podido aproveitar. E se vocês já conheciam essa desigualdade ou se vocês têm interesse em outras desigualdades trigonométricas, comentem aí para mim que eu posso trazer novas coisas nessa área para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.